Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui novamente, com grande satisfação que a USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo recebe a todos. Vamos então, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão maior, aos nossos mentores que diuturnamente cuidam de nós. E vamos rogar para que eles nos amparem, nos inspirem, para que os ensinamentos da doutrina espírita trazidos nesta noite possam calar fundo aos nossos corações, trazendo-nos reflexões e que, através dessas reflexões, possamos evoluir sempre mais. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, então, hoje receber com muito prazer a nossa palestrante da noite, Sandra Fiore, que trará o tema Cuidando do Corpo e da Alma. Sandra, seja bem-vinda, a palestra é sua. Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Rogamos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, as suas bênçãos a todos nós. E hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito e considero bastante importante, que é para falar, cuidar do corpo e cuidar da alma. E por que cuidar da alma e não do espírito? Qual é a diferença que existe, né, entre alma e espírito? Kardec nos diz que é apenas um momento, ou seja, enquanto encarnados podemos nos dizer alma, e desencarnados, espírito. Mas, na verdade, somos todos espíritos, estamos na matéria. E aqui nós precisamos estar, e é uma necessidade para o progresso do espírito, para a evolução de cada um de nós. Inclusive, Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da encarnação? E os espíritos respondem, o progresso. Ou seja, nós estamos aqui para progredir. Isso não quer dizer que nós não possamos evoluir na espiritualidade. Mas é aqui que nós damos saltos, digamos, evolutivos, porque, de acordo com o que a doutrina nos ensina, o esquecimento de tudo que nos aconteceu, nós temos a possibilidade de conviver com pessoas que nos foram difíceis, aparar as arestas, desenvolver sentimentos, somos testados o tempo todo, a nossa paciência, né, testado a nossa tolerância. Então, tudo isso é importante, estar na matéria, né? Nós estamos matriculados na escola da vida. Então, uma das finalidades da encarnação, sem dúvida nenhuma, é o progresso. E a segunda é exatamente cumprir a nossa parte na obra da criação. Porque uma das leis de Deus é a lei do trabalho. Então, nós estamos aqui para evoluir e nós evoluímos trabalhando. Enganam-se aqueles que pensam, olha, vai desencarnar e vai descansar, como às vezes a gente escuta as pessoas dizer, olha, ele desencarnou, agora ele vai descansar. Não. Lê do engano. Nós vamos continuar trabalhando. O trabalho é uma necessidade também para o progresso. Então, cumprir a nossa parte na obra da criação é trabalharmos por nós, trabalharmos pelo próximo e trabalhar por tudo aquilo que Deus nos deixou, pelas criaturas e pela sua criação. Então, nós precisamos, em estando na matéria, nós precisamos cuidar do corpo. O corpo é um templo sagrado, é uma ferramenta importante do espírito para estarmos aqui, para estarmos rumo à iluminação, rumo à perfeição. Vejam o que Paulo de Tarso nos diz, lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 1, quer dizer, 1 Coríntios, né? Capítulo 6, 19 e 20, quando ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis, porque foste comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo. Então, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, na verdade, do Santo Espírito, porque nós estamos aqui para chegar
a santificação, a cristianização. Então, nós temos que cuidar desse templo. E nós recebemos esse templo de Deus, embora os nossos pais foram aqueles que nos deram o corpo, mas sem Deus, né, sem a permissão de Deus, eles também não existiriam. Então, vejam, esse corpo nos foi permitido. Quantos espíritos estão na espiritualidade aguardando a oportunidade de reencarnar e não estão conseguindo este corpo que é necessário para a sua evolução? Então, nós temos que cuidar dele da melhor forma possível. Portanto, nós precisamos manter o nosso corpo saudável. Então, para que nós tenhamos um corpo saudável, nós precisamos ter uma saúde física, mas assim também como nós temos que ter uma saúde mental. E, consequentemente, nós teremos a saúde espiritual. Nós, enquanto espíritos, já ouviram aquela frase que diz mente sã, corpo são? Ou seja, nós, enquanto tríade, corpo, mente e espírito, ou corpo, mente e alma. Então, essa tríade, porque o espírito, na verdade, é o ser inteligente, é o ser que pensa. Mas, na verdade, a mente é um atributo do espírito. E a mente, ela é responsável pelas nossas emoções. Estando todos nós na infância espiritual, com isso ainda não sabemos muito bem lidarmos com as nossas emoções. Então, o não saber lidar com as nossas emoções podem haver o quê? Desequilíbrios emocionais. E havendo desequilíbrios emocionais, isso pode se transformar em doença física e psicológica. O que muito nos fortalece, né, no enfrentamento dos problemas, né, das adversidades na vida, que são geradas pelos desequilíbrios, e às vezes doenças, como eu disse, físicas e psicológicas, é conhecer Jesus. Conhecer Jesus, os seus ensinamentos, muito nos fortalece para enfrentamento desses problemas. Paulo de Tarso já dizia, quem tem Jesus no coração tem as suas necessidades modificadas. E é uma verdade. Vejam, as pessoas que têm fé, as pessoas que têm esperança, elas conseguem enfrentar melhor, porque somos individualidades. Ninguém sente igual ao outro, ninguém sente a dor como o outro sente, porque a dor dizemos que é inevitável, o sofrimento, porém, é opcional. Então, pessoas passando pela mesma situação, cada uma vai sentir de uma forma. Mas aquelas pessoas que têm fé, aquelas pessoas que têm esperança, mesmo diante dos problemas, ela tem essa força necessária. Então, o Evangelho de Jesus é, sem dúvida, um manancial de saúde e também de profilaxia para o espírito. Evita muitas coisas. Evita aí algumas doenças. Por quê? Porque já foi comprovado, inclusive cientificamente, que a fé alimenta a esperança e ele automaticamente ativa o nosso sistema imunológico para que nós venhamos a ter saúde. Então, nós podemos dizer que as doenças, elas são efeito. Porque a causa das doenças do corpo está onde? Na alma. Nós precisamos começar cuidando do quê? Das nossas almas enfermiças. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele diz que na raiz de todas as enfermidades que sitiam o homem, encontramos desequilíbrio dele próprio nas suas causas preponderantes. Então, vejam, os problemas que muitas vezes temos hoje no corpo físico é reflexo daquilo que trazemos na alma. Então, nós precisamos passar a cuidar da alma. Por isso é que dizemos da importância de conhecer Jesus, porque a educação vai fazer com que cada um de nós possa se transformar. Então, hoje, como estamos na infância espiritual, nós temos um corpo ainda fragilizado, né, suscetível a várias doenças, mas conforme nós formos evoluindo, nós teremos corpos melhorados. Então, teremos menos doenças. Então, precisamos mudar, nos modificar e nos transformar.
Então, a origem das desarmonias no perispírito, né, para quem não sabe o que é perispírito, é sempre bom que nós possamos dizer que nós, enquanto espíritos, tendo um corpo material, o elo de ligação entre o espírito e o corpo é o perispírito. O espírito não tem forma. Quando um médium vê espírito, na verdade, ele não está vendo o espírito, ele está vendo o perispírito, porque normalmente nós levamos conosco o formato de que tivemos na última encarnação. Espíritos mais evoluídos podem até mudar a sua forma, não é? Mas normalmente nós levamos conosco a última a forma que tivemos enquanto encarnados. Então, a origem, né, da desarmonia do perispírito, ela começa exatamente pelo desequilíbrio da mente. Então, nós sabemos que o corpo morre, mas o espírito sobrevive à matéria. Então, a mente, na verdade, ela transmite as suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Então, o elo de ligação é o perispírito. Então, o espírito é o ser pensante, passa pelo perispírito e se manifesta no corpo, no cérebro. O cérebro é uma espécie de máquina que vai decodificar a mensagem de nós enquanto espíritos. Ele vai codificar, ele vai entender a mensagem que o espírito está ali passando. Então, o perispírito, na verdade, ele fica ali, muitas vezes, lesado, digamos assim, de acordo com aquilo que fazemos. Porque é o perispírito que vai determinar a modelagem do novo corpo. É ele que vai modelar as células, o agrupamento das células na próxima encarnação. Então, tudo que fomos nas vidas anteriores, tudo que somos hoje, inclusive os vícios que trazemos, os vícios de existências passadas, né, estão muitas vezes no perispírito em forma de lesão. Então, eles reaparecem no corpo físico como enfermidades e moléstias. Vou explicar, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vejam como tudo aquilo que fazemos, todas as nossas atitudes, vai refletir no perispírito. Então, digamos que eu, Sandra, fumasse. Eu não fumo. Eu não fumo, mas digamos que eu fumasse. O que eu estou fazendo? Eu não estou prejudicando esse templo sagrado que Deus me deu. Eu estou prejudicando o quê? O meu pulmão. E se eu prejudico o meu pulmão com o cigarro, eu vou automaticamente lesionar o perispírito. Então, quando eu voltar numa próxima encarnação, essa lesão do perispírito vai acabar formando um novo corpo, aonde eu posso vir com algumas sequelas. Por exemplo, eu posso vir com um problema respiratório, eu posso vir com bronquite, não importa. Né? Assim como também doenças psicológicas. Então, se eu, de repente, tenho um problema psicológico, um transtorno mental, digamos assim, uma depressão, uma ansiedade, e isso não é bem tratado nessa existência, eu levo comigo para outra encarnação. Por isso que nós temos que mudar atitude, por isso que nós temos que mudar comportamento, por isso que nós temos que mudar pensamento, forma de pensar. Por isso que o apóstolo Pedro dizia, o amor cobre multidões de pecados. Por que o amor cobre multidões de pecados? Porque o bem que eu faço hoje, de alguma forma, vai anular ou amenizar o mal que eu fiz no passado. Então, vejam, inúmeras almas já renasceram adoecidas. Ou seja, com os componentes psíquicos enfermiços. Tem um livro, Loucura e Obsessão, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele conta a história de um rapaz que se chama Aderson. O Aderson, ele prejudicou muita gente através da maledicência, prejudicou muitas pessoas. Quando ele desencarnou, que ele foi para a espiritualidade, quem que cobrou a sua atitude? A sua consciência.
Então, a sua consciência cobrou e ele veio remorso por tudo aquilo que ele havia feito. Ele ficou com remorso, ele se arrependeu. Então, quando ele veio reencarnar, ele traz consigo alguns sintomas de autismo. Só que, na verdade, os médicos não entendiam por que ele tinha esse sintoma de autismo sem ter nada no corpo, nada que justificasse aquele sintoma. E aí ele foi fazer um tratamento espiritual, quando Manuel Filomeno de Miranda descobre, portanto, o que ele havia feito no passado, e que quando, gravado no seu inconsciente, quando esse inconsciente, de alguma forma, aflorava um pouquinho, ele se fechava no seu próprio mundo, por conta do remorso das atitudes que havia feito. Então, vejam como que é importante nós mudarmos as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nós temos que passar a nos amar também. O amor por nós é importante. Não é o amor no sentido de me achar melhor do que o outro, mas é amor no sentido de me cuidar, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Tudo isso é amor por nós, né? Quando nós, de fato, nos cuidamos. Há um médico, que ele é doutor Jaider Rodrigues de Paula, que ele é da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, além de psiquiatra, ele é expositor e ele também é escritor. Vejam o que ele fala acerca da depressão, porque eu falei que quando nós não cuidamos bem, né, de problemas de ordem emocionais, que nós temos algum transtorno, nós precisamos, de fato, buscar médico, nós precisamos buscar tratamento, precisamos, muitas vezes, tomar medicamento. Eu costumo dizer que os médicos são a mão de Deus na Terra. Então, nós não podemos deixar de fazer o tratamento como, de fato, os médicos nos mandam. Ou seja, eu vou à casa espírita, faço o tratamento espiritual, mas sem deixar de fazer o tratamento com o médico. E ele fala acerca das pessoas que já nascem com depressão. Quando ele diz que quando estão insista no perispírito as matrizes da depressão, ou seja, insista quer dizer que persiste, né? A lesão está ali no perispírito. O corpo físico reflete o corpo espiritual. Então, esse corpo que eu tenho hoje é reflexo do que eu trouxe no perispírito, que foi o perispírito que modelou, de alguma forma, esse novo corpo, né? Com o óvulo fecundado pelo espermatozoide, mas o perispírito contribuiu para que eu tivesse o corpo que eu tenho hoje. Então, ele disse, o reencarnante traz esculpido no seu psicossoma as matrizes da depressão, elas influenciarão ativamente a seleção genética dos elementos que poderão viabilizá-la na vida física. Então, vejam, é determinante, o perispírito é determinante para a seleção genética. Por isso que nós temos que cuidar hoje do corpo, da mente, para que a gente possa, em vidas futuras, termos uma vida melhor, mais saudável, mas temos que começar agora. Por isso que dizemos que doença, elas são efeitos. A causa, muitas vezes, está na alma enfermiça, nas atitudes que tomamos no pretérito. Então, o ato de amar a si mesmo, ou seja, de nos amar, é uma lição que todos temos que aprender. Como eu disse, amar no sentido de nos cuidar. As múltiplas encarnações têm por objetivo nos fazer passar por experiências que nos ajudam a despertar as nossas consciências, aprender o verdadeiro amor por nós e pelo próximo. Porque quando Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus, os espíritos respondem, na consciência. Então, o que Jesus veio fazer entre nós? Ele veio despertar as nossas consciências para o bem que devemos fazer, porque a base dos ensinamentos de Jesus é o amor fraternal. É isso que nós temos que fazer, aprender a nos amar e amar também o próximo. Então, uma consequência, inclusive, da falta de auto-amor
ela se manifesta na depressão. Porque a depressão, ela vem em forma de dor. E é não aceitar a vida como ela é. É daí o grande número de suicídios. Né? A Organização Mundial da Saúde diz que a cada 40 segundos, isso antes da pandemia, tá? A cada 40 segundos uma pessoa se suicidava no mundo. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. Vocês podem imaginar que agora, nesse exato momento, algumas pessoas estão cometendo autoextermínio? Porque, na verdade, a depressão, conforme diz a Organização Mundial da Saúde, é a maior causa de suicídio. E a depressão é uma doença. A depressão ela precisa ser tratada. Né? Então, a pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, ela precisa ir ao médico. Ela precisa, muitas vezes, de medicamento, mas ela precisa também fazer a sua parte. Nós podemos dizer que o suicida, ele muitas vezes não quer se matar. Ele quer matar a dor que ele está sentindo. E a dor é tão grande, é tão imensa, que ele acaba optando pelo suicídio. Então, nós dizemos que a depressão é uma prisão sem grades. Nos priva do que? De liberdade, porque nos impede de fazer muitas coisas. Nós somos seres ainda muito orgulhosos, queremos os nossos caprichos atendidos. E quando os nossos caprichos não são atendidos, nós nos melindramos. E isso, consequentemente, vai se transformando, não é, em doença, porque é não saber lidar, de fato, com as emoções. Então, tudo na vida nós temos que entender que é aprendizagem. Então, nós retornamos à matéria para o quê? Para aprender, para desenvolver bons sentimentos. Podemos dizer que a depressão é a reação da alma que não aceitou a sua realidade pessoal como de fato ela é, estabelecendo um desajuste interior e a incapacidade para viver plenamente. Então, isso é a depressão. Precisamos ali acreditar, essa é uma necessidade de cada um de nós, acreditar que ninguém foi feito para sofrer. O sofrimento também é uma ferramenta de aprendizagem. E todos nós merecemos ser felizes. Mas é preciso entender o que é ser feliz. Ser feliz não é ter uma casa bonita, um carro bonito, ter as coisas materiais. Mas é preciso ser. É isso que, de fato, é importante nós possamos entender. Não que as coisas materiais não sejam importantes, nós não podemos menosprezar isso, nós vivemos a matéria. Não é? Quem que, de fato, não quer ter conforto, né, ter comida na mesa? Tudo isso é, de fato, importante. Mas, às vezes, nós priorizamos essas coisas. E quando nós não temos, isso nos traz uma tristeza muito grande. Então, nós precisamos aprender a nos contentar, né? Saber ter a resignação ativa, e não uma resignação passiva. A resignação ativa é não ficar se lamentando, mas buscar o enfrentamento daquilo. Mas se a minha vida está difícil, eu vou arregaçar as mangas e vou tentar mudar aquela situação. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, depende de cada um de nós. Então, a melhor forma de começar ali, de fato, a nos amar, é cuidar de nós enquanto espíritos. E, para isso, sem dúvida nenhuma, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Ah, mas como assim? Nós só sabemos do que somos capazes quando somos testados. Quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos numa fila de banco, numa fila de supermercado, quando nós somos testados, quando alguém nos vem e fala alguma coisa. Então, vejam, quando a nossa vida está boa, nada está acontecendo, nós somos a melhor pessoa do mundo. Não tem aquele ditado que diz, pisa no calinho para ver quem de fato é a pessoa, né? Como que ela de fato se comporta. Então, para isso, nós precisamos nos conhecer. E são nessas oportunidades que acontecem, quando nós enfrentamos isso, é que nós temos que analisar o nosso comportamento.
Se eu sou uma pessoa que sou impaciente no trânsito, eu preciso aprender a me controlar. Se eu sou impaciente com as pessoas, intolerante com as pessoas, eu preciso começar a me policiar e a me vigiar. Então, vejam a importância do conhecimento de Jesus, conhecer Jesus, inclusive através da doutrina espírita, porque o espiritismo ele vem resgatar o cristianismo primitivo, da forma como, de fato, Jesus nos trouxe. Então, nós temos que, de fato, parar de nos vitimizar, né? Ter autopiedade, sabe aqueles mimimi que a gente fala? Porque a doença, como eu disse, ela é efeito. A causa das doenças está em nós, está na alma. A felicidade está, às vezes, nas coisas mais simples. E o problema é que gostamos, às vezes, de complicar as coisas. Nós queremos sempre mais e mais. Por isso que eu digo que as coisas não estão no ter, mas sim ser. Porque, vejam só, eu quero um carro. Ah, mas eu luto, quero um carro, consigo aquele carro. Mas agora eu já quero outra coisa. Então, eu não vou ter paz nunca. A gente nunca está satisfeito com aquilo que tem. Nós sempre estamos querendo muito, muito mais. E isso, muitas vezes, nos traz, nos tira, na verdade, a paz e, automaticamente, né, nós deixamos de ser felizes. Vejam, nós podemos dar até como exemplo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi não foi um cristão, ele era um hinduísta. Mas cristianismo, eu costumo dizer que não é religião, cristianismo é modo de vida, porque Jesus ele foi judeu, ele nasceu judeu e desencarnou judeu. Jesus veio apenas como missão representar o Pai entre nós, nosso irmão mais velho. Ele veio ensinar, como eu disse, o amor fraternal. E Gandhi, ele se comportava como um verdadeiro cristão, como Jesus de fato ensinou. A paciência, a humildade, a tolerância, tudo isso Gandhi tinha. Tanto que uma vez ele foi perguntado se ele conseguia perdoar os ingleses, porque acredito que muitos vão lembrar que a Índia ficou sob o domínio dos ingleses. E ele, então, disse que ele não perdoava os ingleses. Ah, mas como não? Os ingleses trouxeram muito sofrimento para a Índia, para os indianos. Ele disse, eu não perdoo porque eu não me sinto ofendido. Imagine quando nós chegarmos nesse estágio, seremos mais felizes porque teremos paz. O que o outro fizer já não vai me atingir mais, porque o que fica ferido em nós é o nosso orgulho. E isso que nós temos que, de fato, dominar, né, as nossas más inclinações. Então, as emoções desequilibradas que podem trazer doenças está ligado diretamente aos nossos centros de força, que trabalham em circuito entre si. Os centros de força, muitos chamam de chakra. Na doutrina espírita, nós chamamos de centro de força. Nós temos o coronário, que fica no topo da cabeça, nós temos o frontal, nós temos o laríngeo, nós temos o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico. Então, são centros de força que eles trabalham em quê? Em circuito. Então, quando se desarmoniza e nos desarmonizamos por conta das emoções, podemos desarmonizar um centro de força. Aí não vão trabalhar como de fato devem trabalhar, porque eles é chamado de chakra por algumas filosofias, algumas religiões. Por quê? Porque chakra vem do sânscrito, né, que quer dizer roda, e ele gira no sentido horário. Então, qual que é a função dos centros de força? É captar, né, toda a energia que fica ao nosso círculo, né, que fica em torno de nós. E os centros de força mandam essa energia, esse fluido, que acaba estimulando as nossas glândulas endócrinas, para que nós venhamos a ter saúde. Então, imagina um centro de força desequilibrado. Então, ele não vai, de fato, captar a energia de acordo como deve ser e não vai estimular essas glândulas que são importantes para todos nós. Então, as desarmonias que ficam registradas a nível perispiritual, ou seja, lesionado no perispírito, os centros de forças que trabalham ali em conjunto fornecem essa energia aos diversos órgãos.
Os bloqueios e conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos. Então, com o tempo, esse fluxo anormal de energia pode produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão, porque podemos dar até como exemplo o timo. O timo, ele fica na região, ali, na região do coração, né? No chakra, no centro de força cardíaco. Então, o centro de força cardíaco é o centro das emoções. Por isso que o coração, ele é ligado diretamente às emoções, né? Então, quando as pessoas fazem aquele coraçãozinho, ligando, de fato, às emoções. Então, o que acontece? O timo que fica próximo a esse centro cardíaco, ele é estimulado. Então, o centro de força manda o fluido para lá para estimular o timo. E o timo, ele é importante para, de repente, matar as células cancerígenas que todos nós temos. Então, vejam a importância de nós termos essa harmonia. Por exemplo, o estresse emocional é um importante fator no processo de produção de doenças, né? Por exemplo, uma pessoa, quando ela está estressada emocionalmente, aconteceu alguma coisa, ela pode vir a ter um desarranjo intestinal, ela pode vir a ter uma urticária. Então, vejam só como o emocional ele interfere, né, na saúde física de cada um de nós. Então, esses conflitos emocionais, os sentimentos de impotência, a falta de amor por nós, podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento, principalmente, desses centros de forças a qual eu citei. Vamos dar como exemplo sentimentos contrários ao amor. Ódio, rancor, inveja, tudo isso acaba, como são sentimentos, né, negativos, acabam interferindo, como eu disse, no timo, né, no sistema imunológico. Então, eu posso vir a ter, como eu disse, um câncer, eu posso vir a ter um problema respiratório. Então, nós precisamos nos harmonizar, né? Nós precisamos acreditar, ter fé, para que a gente possa estimular o nosso sistema imunológico. Então, a forma inadequada de expressar, às vezes, verbalmente, as pessoas que agridem a outra verbalmente, isso daí também pode, de alguma forma, atingir a região lá do centro de força laríngeo, né? E pode atingir a tireoide e a paratireoide, que é ligado a essa região. Então, as nossas doenças são frequentemente o reflexo, né? Um reflexo simbólico dos nossos estados internos de intranquilidade emocional, que acabam, inclusive, bloqueando a ajuda da espiritualidade. Por quê? Porque nós formamos em torno de nós um escudo, um bloqueio, de fato, da espiritualidade, que muitas vezes vem querer nos ajudar, mas nós acabamos ali bloqueando, formando, de fato, esse escudo. Então, nós precisamos aprender a nos elevar mentalmente, em oração, pensamentos positivos, para que a gente possa, tendo acesso à espiritualidade maior, possamos fazer aquela permuta com a espiritualidade e vir limpar a nossa psicosfera, que também é chamada de aura, é chamado de quintal mental. Nós não temos que limpar o quintal da nossa casa. Se não limpamos o quintal da nossa casa, o que acontece? Aparece bicho, aranha, rato, aparece escorpião. Assim é o nosso quintal mental. Se nós não limparmos o nosso quintal mental, nós vamos atrair, né, espíritos ignorantes para perto de nós. Então, vamos nos desarmonizar, como eu disse. E a espiritualidade, ela vem em nosso socorro quando nós nos elevamos. Nós abrimos brecha para que a espiritualidade superior, de fato, possa vir nos auxiliar. Por essa razão, que às vezes o medicamento prescrito pelo médico tem efeito rápido, né? São alívios temporários, né, de sintomas agudos da doença, porque não vai solucionar o problema, porque o problema é muito mais profundo, né? Às vezes não consigo nem numa encarnação, às vezes eu tenho que ir para outra encarnação
para sanar aquele problema. Então, nós precisamos, de fato, mudar a nossa forma de pensamento, a nossa atitude, nós precisamos aprender a desenvolver sentimento. Então, as experiências passadas, tudo isso que nós vivemos, isso é, de fato, uma experiência, na verdade, para que nós possamos aprender. Nós aprendemos com as nossas dificuldades. Assim como nós entendemos também que o fato de eu estar encarnada, não somente o perispírito vai interferir na seleção genética, como a importância da família a qual eu estou vivendo. E as pessoas com quem eu estou convivendo nesta vida, porque eu não tenho a família que tenho por acaso. Por isso que eu disse da importância do esquecimento do passado, porque eu vou estar com as pessoas que eu preciso estar. Eu vou receber no seio da minha família espíritos que me foram difíceis no passado, para que nós possamos desenvolver esses sentimentos. Então, na hora da fecundação, aquele que pensa que o espermatozoide que chega, o vitorioso, é o mais espertinho, não. O espermatozoide vitorioso, ele é impulsionado pela energia do perispírito do reencarnante, né, que encontrou nele os fatores genéticos necessários para a programação reencarnatória. Então, veja, não é o acaso que aquele espermatozoide foi fecundar aquele óvulo. Por quê? Porque, na verdade, ele foi impulsionado exatamente pelo perispírito. Então, é o perispírito que vai determinar a formação do novo corpo. Então, os códigos genéticos da hereditariedade, em consonância com o conteúdo vibratório dos registros, vão organizando ali o corpo que nós precisamos ter. Então, as enfermidades graves que muitas vezes nós temos são, às vezes, decorrências de faltas do passado. Porém, não podemos esquecer que são, às vezes, solicitações do espírito. Às vezes, eu percebo, no momento do planejamento reencarnatório, de que uma prova difícil vai ser importante para o meu progresso, eu peço isso. Então, nós não podemos pensar que todo mundo que vem com uma doença, aquela doença é somente por conta de algo errado que ela fez no passado. Pode ser que aquela doença foi algo que ela pediu. Eu já vi situações de pessoas ficarem inconformadas por terem um filho com problema e alguns dizerem, seu filho tem problema porque ele deve ter feito alguma coisa muito grave no passado. Não, nem sempre é assim. A pessoa pode vir com problema porque ela solicitou, porque isso vai ser importante para o seu processo evolutivo. Todas as experiências contribuem, de fato, para o aprendizado, para a reparação e para a restauração, muitas vezes, da alma, né? Daquilo que trazemos, das doenças da alma. Certos acontecimentos e doenças são permitidos pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir compromissos. Então, fica gravado no inconsciente, que de vez em quando nós temos ali alguns acessos. As enfermidades, como acidentes inesperados, carências afetivas, dificuldades econômicas, são meios utilizados para despertar da anestesia da ilusão ou da intoxicação do orgulho, do egoísmo, da cólera que muitas vezes trazemos. Então, vejo por isso que nós precisamos passar por determinadas situações. Embora todos nós tenhamos o livre-arbítrio, as escolhas são nossas. O excesso que cometemos nessa vida, como droga, como alimentação, qualquer excesso que possa vir a prejudicar o nosso corpo, e se nós desencarnarmos antes do tempo por conta dos excessos que cometemos, nós podemos ser considerados suicidas indiretos. Por isso que tem aquele ditado que diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós recebemos uma quantidade de fluido vital, o fluido da vida, esse fluido que vai permitir que nós possamos chegar ao tempo que foi dado, mas nós podemos ter uma perda de energia, de fluido durante a vida se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, né? Sentimentos contrários ao amor, eu posso perder esse fluido. Alguma doença grave,
pode fazer com que eu perca esse fluido. A depressão também tem um escoamento deste fluido e pode fazer com que nós possamos ir antes do tempo. Por isso é que nós temos que fazer de tudo para cuidar do corpo e também cuidarmos da mente. Então, a doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo, de fato, ali a cura do espírito. Nós, enquanto espíritos que trazemos, né, essas mazelas, por isso temos que ter a resignação, que eu disse, mas a resignação ativa e não a passiva. A cura acontece de dentro para fora. Portanto, ela não acontece sem uma expansão da consciência ao conhecer Jesus, ao vivenciar os seus ensinamentos. Jesus é o médico das almas. Com isso, deve haver desenvolvimento das virtudes que nos são tão importantes. Paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, tudo isso é importante que nós possamos adquirir. O Evangelho de Jesus é um tratado de psicologia, né? Como eu disse, alimentar a fé ativa o nosso sistema imunológico. Esse é o caminho da cura. Por isso, num tratamento fraterno, o que tem de mais importante são as palestras. Mais do que o passe e a água fluídica. Por quê? Porque são esse conhecimento que nós vamos adquirindo é que vai fazer com que nós possamos, de fato, nos modificar e nos transformar. Nada é tão rápido, nada é tão fácil, né? Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Portanto, meus irmãos, precisamos cuidar do corpo, que é a ferramenta importante do espírito na matéria. Fazermos tudo o que for possível para termos a saúde física, mental e espiritual. Não esqueçamos, nós temos que ter, para que nós possamos ter um corpo são, nós precisamos ter a mente sã. E sem dúvida nenhuma, para isso, nós precisamos do grande médico, do grande psicoterapeuta da humanidade, que foi Jesus, que trouxe o medicamento necessário para todos nós, para que possamos nos fortalecer. Eu agradeço a todos que estiveram conosco nesta noite, pedimos e rogamos a Deus as suas bênçãos e que Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre. Até breve. Depois dessa palestra maravilhosa, esclarecedora, muito obrigada, Sandra, por nos presentear. E vamos, então, elevando novamente nossos pensamentos e dizendo gratidão, mostrando nossa gratidão, principalmente a Deus, por permitir a nossa presença aqui nesta noite. Agradecemos o palestrante que facilitou para nós a compreensão da lição, que gerou tantos aprendizados a todos nós. Vamos louvar a Deus também por abençoar sempre os nossos bons propósitos e que cada um de nós possa sentir os fluidos trazidos generosamente pela espiritualidade a acariciar-nos, trazendo paz e equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, até a próxima semana com mais uma palestra da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo.